Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu realmente espero que sim. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu trouxe aqui nós vamos aprender como que calcula a necessidade de calcário de um solo, certo? Então vamos lá para o nosso vídeo lá que eu preparei alguns exemplos aqui pra gente. Aqui, gente, primeiro para você poder entender como é que a gente calcula nossa necessidade de calcário, vamos entender primeiro o que são essas fórmulas aqui, certo? A fórmula usada para calcular a necessidade de calcário, a mais utilizada é essa daqui, ó, que é NC igual a V2 menos V1 vezes CTC dividido pelo PRNT. E daí você me pergunta assim, tá, mas o que é isso aí? O que isso significa? Isso significa que esse NC aqui é a nossa necessidade de calcário, tá? Isso aqui sempre vai dar em toneladas por hectare, beleza? Igual V2 menos V1. V2 é a saturação de base que a gente precisa para uma determinada cultura. E o V1 é a nossa saturação de base, o nosso V% que a gente tem na nossa análise de solo, vezes a CTC, que é capacidade de troca catiônica ou capacidade de troca de cátions, dividido pelo nosso PRNT, que é poder relativo de neutralização total. Isso aqui varia de calcário para calcário, certo? Uma fórmula aqui também, essa aqui é mais utilizada no estado do Paraná, tá? A fórmula é o seguinte: NC, que necessidade de calcário também sempre em toneladas por hectare, igual alumínio 3. Aqui tinha que ter um maisinho, galera. Vocês me desculpem que eu esqueci de colocar, tá? Isso aqui vai estar na sua análise de solo vezes 2. Aqui eu preparei um exemplo pra gente de como que se calcula isso na prática, tá? Você vai pegar aqui NC, necessidade de calcário. Gente, nunca se esqueçam, sempre em toneladas por hectare, tá? Igual V2, que é a nossa saturação de base que a gente precisa. Aqui no exemplo que eu estou usando 70%. A gente precisa de uma saturação de base de 70%, tá? E na análise de solo a gente tem uma saturação de base de 60, que é o nosso V1, vezes 15, que é a nossa CTC, dividido por 80, que é o nosso PRNT. Aqui você repete NC, né, necessidade de calcário, igual 70 menos 60, que é igual a 10, vezes 15, que é a nossa CTC, dividido por 80, que é o nosso PRNT. Que a gente repete a necessidade de calcário, certo? 10 vezes 15, que vai dar 150, dividido por 80. Aqui a nossa necessidade de calcário é 1.875 kg por hectare, ou 1.875 toneladas, certo? Daí você me pergunta, tá, mas aqui na minha região a gente não trabalha com um hectare, a gente só trabalha com alqueire. Como é que eu faço para transformar essa necessidade de calcário aqui de hectare para alqueire? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 1.875, vai multiplicar por 2,42. O que seria esse 2,42? Esse 2,42 significa que em um alqueire paulista tem 2,4 hectare, certo? Então você vai pegar 1.875, multiplicar por 2,42, que vai dar igual a 1.437 toneladas por alqueire, tá? Galera, eu vou reforçar para vocês, 2,42 é alqueire paulista, certo? Agora, se na sua região vocês trabalham com alqueirão, com alqueire mineiro, certo? Daí já muda, beleza? Explicar certinho para depois vocês não ter confusão, não ter problemas aí, beleza? Aqui eu preparei um outro exemplo da seguinte forma. Aqui nesse exemplo que eu preparei, como vocês podem perceber, aqui não vai precisar de calcário, tá? Mas por que a gente não vai precisar de calcário? Porque da seguinte forma, ó. Aqui a gente repete a fórmula, né, que a gente sempre vai usar. Aqui a gente repete NC é V2, que uma cultura X precisa, que é a saturação de base, que a cultura precisa é 70, tá? E na nossa análise de solo está 80.
Então, como você pode perceber, a gente tem mais do que a gente precisa. Então não é preciso, né, aplicar calcário aqui nessa situação. Daí você me pergunta assim, mas meu solo não está produzindo direito, as plantas não crescem direito, fica amarela, o que pode ser? Galera, depende. Pode ser N fatores. Pode ser falta ou excesso de macro e micronutrientes. Pode ser, galera, tem diversos fatores que podem influenciar nisso aí. Beleza? Aqui vamos pôr um exemplo que eu preparei aqui. Aqui foi daquele teor de alumínio, como eu disse para vocês, é muito utilizado aqui no estado do Paraná. Então vocês vão fazer o seguinte: NC, né, necessidade de calcário, sempre vai dar em toneladas por hectare. Daí, se você quiser transformar por alqueire, faz da continha que eu ensinei no slide anterior, que multiplica por 2,42, certo? Então, necessidade de calcário, NC, igual alumínio 3 mais vezes 2. Aqui eu estou usando aqui um exemplo de alumínio trocável de 0,9. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar 0,9, multiplicar por 2, que a nossa necessidade de calcário aqui vai ser de 1.800 quilos por hectare, ou 1,8 toneladas por hectare, beleza? Então você me pergunta assim, tá, mas que tipo de calcário que eu vou usar? Galera, isso aí depende da relação cálcio-magnésio, certo? O ideal é 3 partes de cálcio para uma de magnésio, beleza? Daí nós temos aqui três tipos de calcário que a gente pode usar, que é o calcítico, o dolonítico e o magnesiano, certo? Que eu preparei aqui essa tabelinha aqui mostrando para vocês. Ó, a gente vai usar o calcário calcítico quando tiver mais cálcio que magnésio. Não, me desculpe, gente. A gente vai usar o calcítico para aumentar o cálcio. Então, se tiver mais magnésio, a gente vai aplicar o calcário calcítico. Se tiver mais cálcio que magnésio, a gente vai aplicar o dolonítico. E se a relação cálcio-magnésio tiver boa, 3 por 1 aí, a gente vai aplicar um magnesiano, correto? Daí, foi esse o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E é isso aí, galera. Até um próximo vídeo. Beleza? Até mais.